Olá pessoal, meu nome é Daiane Costa e hoje estou aqui participando, ou melhor, apresentando o programa Bem Família. O programa Bem Família é um programa voltado para saúde, bem-estar e, claro, família. E eu espero vocês todas as quintas às 21 horas. Olá pessoal, estamos aqui direto pela TV Costa Doce com nossa estreia do programa Bem Família. Programa que vai falar em específico sobre assuntos sobre bem-estar, saúde e, é claro, família. E hoje eu estou aqui com as nossas convidadas para lá de ilustres, a psicóloga Camila Ávila e a psicopedagoga Melissa Mello, que nós iremos falar hoje sobre o assunto o impacto do diagnóstico de autismo na família, né? E para começar a nossa entrevista, nós precisamos apresentar as nossas convidadas, né? Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre o currículo delas. Camila Ávila. Ela é psicóloga clínica comportamental, terapeuta de crianças, adolescente, casais e família. Proprietária do Espaço Acolher, aqui de Guaíba. Ela trabalha com projetos de estudos contra a violência, projetos de estudos contra crianças e violência. E a nossa outra convidada, a Melissa Mello, ela é psicopedagoga, pós-graduanda em neuropsicopedagogia clínica e institucional, capacitação em ABA, intervenção com autistas e especialista em educação especial. Muito bem, então vamos, falar já um pouquinho a respeito do nosso tema. Camila, a partir de que momento a família descobre o diagnóstico e quais são os principais estressores? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Me sinto honrada por estar aqui com vocês. Dizer que a gente sabe, que a TV Costa Doce leva assim, muita informação para a nossa região e o quanto isso é importante. E esse programa, então, principalmente a gente poder falar sobre essas questões familiares, o quanto isso é importante, às vezes dentro das famílias isso está acontecendo e muitas vezes a gente não tem as informações corretas ou não sabe nem aonde buscar ajuda, Então, os principais estressores. Quando nós, mulheres, estamos grávidas, geralmente a gente tem um bebê imaginário, Então, nós imaginamos que o nosso bebê vai nascer assim, assado, às vezes com cabelo mais loirinho, às vezes pensa, vai nascer cabeludinho, nasce careca, às vezes pensa que vai ser ruivinho, enfim, nós imaginamos um bebê, O bebê imaginário, ele não é o bebê real, Porque quando nasce o bebê real e morre, então... Aí começam os primeiros lutos, da nossa vida. Morre, então, o bebê imaginário, Imagina eu, Camila, imaginando que a Luísa ia nascer de olhos azuis, loira, Não ia ser, gurias? Então, acaba que lá não tem mais bebê imaginário. Agora eu tenho um bebê real. E o meu bebê real, muitas vezes, o que pode acontecer? Ele pode, sim, nascer com diagnóstico, com um transtorno, com alguma alteração, E aí, até a gente poder passar por esse processo, não é na hora que nasce que tu sabe que teu filho tem um determinado diagnóstico, Isso seria muito precoce. Então, os estressores são esses, assim, não tem mais aquele bebê que nasceu e muitas vezes aquela criança, no decorrer do desenvolvimento dela, da infância, vai demonstrando sinais que ela não se comporta como as crianças típicas, ditas normais, Então, aí tu começa a olhar, não, mas ele é diferente, ele não tá falando ainda, já era o tempo de falar, eu não consegui desfraldar ainda. E aí a mãe começa a se sentir angustiada, porque o que a mulher faz, Melissa? Mulher tem muito essa coisa de comparar e entre nós a gente fica pegando informações uma com as outras, Então, assim... A gente começa a comparar, e tu vai me ajudando aí na minha fala. E aí eu começo a comparar, ou então tu compara o segundo filho com o primeiro, esse bebê não tá fazendo igual o outro fazia aos 8 meses, por exemplo. Não tá fazendo com 1 ano e meio de idade,
determinada coisa que os primos fazem com 1 ano e meio, né? E tem ao contrário também, né? Às vezes a mãe tá desconfiada de alguma coisa e as pessoas falam, não é nada, cada criança tem seu tempo, ou vai num pediatra, não, calma, ainda é muito precoce, espera mais um pouquinho. Então, ao mesmo tempo que às vezes a família, né, a mãe compara, e às vezes não. Né? Às vezes acontece isso. Depende muito também da defesa, dos mecanismos de defesa, né? Vamos supor, eu tenho certeza que tem alguma coisa estranha acontecendo ou errada, né? Então, o que acontece? Eu começo a achar melhor não investigar. Claro. Porque se eu for investigar, aí eu vou descobrir. Né? Sim. E quando alguém fala, quem sabe tu leva no pediatra ou no neuro, mexe. Esses são estressores, né? Os estressores são a angústia que a família passa até conseguir de fato o verdadeiro diagnóstico. E isso pode acontecer de uma forma assim precoce, bem cedo, né? Mas pode demorar muito tempo. Tem adultos que são autistas e nunca tiveram o diagnóstico correto, né? Isso a família nega. Ou a família nega, né? Ou tem dificuldades para encontrar aonde buscar o lugar certo para isso, as terapias. Demora mais tempo. Demora mais tempo. E aí, quanto mais tempo demora para descobrir, né, um machucadinho no corpo da gente, mais tempo a gente cura aquela ferida, né? Então, com o diagnóstico também é assim. Quanto mais tempo eu demorar para descobrir, mais tempo eu vou demorar para buscar as terapias adequadas, para levar o meu filho para o desenvolvimento melhor dele, né? Então, esses são os principais estressores, assim, as dificuldades de entender, né, que os filhos não são exatamente como nós imaginamos, né? E que nós precisamos sim buscar ajuda, mas nem sempre a gente consegue buscar ajuda correta no tempo hábil para isso, assim. Ok. Melissa, qual seria a forma mais adequada, então, né, para os profissionais comunicarem esse diagnóstico para a família? Então, pensando um pouquinho nesse luto, né, que a gente conversou agora um pouquinho, eu acho importante, assim, primeiro que o diagnóstico do autismo, né, falando de autismo, ele tem que ser um diagnóstico multidisciplinar, né? Mas quem dá o veredito final ali, tem autismo, ou é um neuropediatra ou psiquiatra, né? Mas essa família vai passar por uma série de profissionais. Deixa eu perguntar para vocês, meninas, o que é um diagnóstico multidisciplinar? Talvez as pessoas que estejam nos assistindo não saibam, né? Sim. Mas o que vem a ser um diagnóstico multidisciplinar? Sim, a criança, né, com autismo, ela vai precisar passar por um psicólogo. Certo. É fundamental fazer uma avaliação psicológica ou um psicodiagnóstico, tá? Para poder realmente avaliar. Um psicopedagogo para estar observando as questões do brincar dessa criança, como é que ela interage na brincadeira, no simbólico. A fonoaudióloga é crucial para ver as questões de linguagem. Certo. Dependendo se a criança tem mais dificuldades nas atividades diárias, uma terapia ocupacional super importante. Então, assim, como a gente sabe que a criança com autismo, né, a gente tem o grau leve, moderado e severo, e são características bem distintas, então acho que cada caso é um caso para direcionar para um profissional. Certo. A minha opinião é que o psicólogo, o fonoaudiólogo são os principais. O topo, assim, para poder dar um direcionamento para a família, e aí, a partir daí, sim, seguir para outros. Seguir para outros, né, profissionais. E, claro, o neuro, né, que vai estar trabalhando com essa equipe, né, com os diagnósticos prontos, discutindo e conversando para ver, né? Então, neuropediatra, eu sempre costumo falar assim que se tu tá trabalhando com criança, é fundamental que seja avaliado por um neuropediatra, que tenha uma formação na pediatria. Isso é crucial para um bom resultado. Porque muitas vezes as famílias acabam buscando só um neurologista, né? E ter essa formação em pediatria é importante. É muito importante. Né? Então, assim, falando nessa questão de dar, né, esse resultado para a família, eu sempre penso um pouco assim na questão da empatia, sabe? Acredito que os terapeutas, eles têm mais esse jogo, assim, porque trabalham com o humano. Não que o médico não trabalhe com o humano, mas a impressão que dá é que o médico é mais objetivo.
Né? E aí, chega lá no consultório do neuropediatra, realmente, eu peguei as avaliações da fono, da psicopedagoga, da psicóloga, realmente, pelo que eu observei, tem autismo, tá? Então, teu filho tem autismo. Tá? Tipo, e aí? Sabe? E essa questão do acolhimento, como que essa mãe está recebendo esse diagnóstico, sabe? Assim, eu tenho um filho que não tem diagnóstico de autismo, ele tem paralisia cerebral, e eu recebi o diagnóstico assim, no hospital, teu filho tem atraso neuropsicomotor. Ponto. O que é isso? Faço o que agora? Né? E eu costumo sempre pensar assim, se a deficiência não faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Raramente é raro as pessoas procurarem saber sobre esse assunto, né? Se não é do meu convívio, se eu não tenho um sobrinho, se eu não tenho um neto, né? Eu não vou procurar porque não é do meu convívio. Então, essa família que está recebendo esse diagnóstico, ela não sabe o que é o autismo. Sim. Né? E é importante colocar também que o autismo não é uma doença, porque às vezes realmente as famílias se desesperam, sabe? Então acho que acolher essa família, acalmar essa família, digo, olha, gente, vamos trabalhar juntos, eu acho que isso é importante, sabe? Acolher. Ter esse... de poder dizer, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. E assim, como a Melissa falou ali, o autismo não é uma doença, é um transtorno, mas é uma forma de funcionamento da pessoa, da criança. Ela funciona diferente das outras pessoas. E os autistas, inclusive, eles funcionam diferentes uns dos outros, né? Não é assim, ele é autista, então ele é exatamente igual ao outro autista. Não é isso que acontece. Então, é uma forma de funcionar, né? De movimentar a vida dele completamente única, né? Então, poder também mostrar isso para a família, que a família possa entender, né? E quanto mais terapias tiver, quanto mais for desenvolvido, mais esse autista vai conseguir chegar a ser um adulto mais saudável ainda, né? Porque ele vai ser capaz de amar, de trabalhar, de se relacionar, mas tudo isso depende muito das questões do desenvolvimento também, né? Dependendo, é óbvio, sempre do nível do autismo que a gente está falando, né? Sim, claro. E, Camila, já que a gente está falando nessa questão familiar, né, a respeito do diagnóstico e do impacto, o homem e a mulher, eles têm comportamentos diferentes quando recebem esse tipo de diagnóstico? Sim, a minha opinião é que sim. Na verdade, o homem e a mulher têm sempre formas de se comportar diferente, né? Por mais que um homem, às vezes, se comporte de uma forma mais feminina, ou uma mulher de uma forma mais masculina, mas com relação a isso, tem questões que são muito pontuais, assim, né? Quando tu fala, por exemplo, pensando nas campanhas de prevenção, Outubro Rosa, muito mais mulheres buscam, né, se cuidar na época do Outubro Rosa do que homens no Novembro Azul. Sim, né? Porque o homem tem mais dificuldade de aceitar assim, ó, tem alguma coisa errada comigo ou tem alguma coisa errada acontecendo na minha casa. Ou mesmo que ele perceba que tem, bom, vamos lá, eu tenho que seguir adiante, vamos lá, vida pra frente. Mas às vezes quando a mulher começa a falar, olha, amor, eu acho que o nosso filho não tá conseguindo ainda falar, eu tô preocupada. Isso daí é preguiça, isso é o jeito dele, isso é porque tu mima demais. Então vai falando coisas. Muitas vezes também são mecanismos de defesa, né? E muitas vezes tem muito a ver com a forma que a família criou aquele homem hoje, que era um menino, a forma com que ele foi criada, né? Ele foi criado muitas vezes ouvindo: homem não chora, homem não sofre, homem tem que ser o provedor, né? E quando ele se depara com essa realidade, quando ele tem um filho, né, com um transtorno, ele vai ter sim mais dificuldade do que a mulher. E a mulher, ela tem essa coisa de fazer tudo de salto alto de batom, né? Então o que ela faz? Ela vai pra internet, ela pesquisa, ela começa a assistir vídeo, ela vai entrar em grupos de mães nas redes sociais, ela vai ficar ligada, ela vai ficar atenta e ela vai começar a levar essas informações para dentro da família, né? Então ela vai colaborar
né? E pode ser o contrário, pode ser que o homem, em determinado caso, seja mais assim, né? E a mulher mais contida em formas de procurar ajuda. Mas as pesquisas apontam que sim, que as mulheres são 80% buscam mais Tomam mais à frente na hora que descobrem que a criança tem um diagnóstico, né? Então, homem, se tá gripado, custa para aceitar uma medicação, né? Às vezes tem dificuldade de ir num médico, né? Então, o homem, ele gosta também muito de ser cuidado, mas na hora de pensar e acreditar que aconteceu alguma coisa errada naqueles planos que ele fez para aquela família dele, né? Então, o meu filho não vai ir para o exército, o meu filho não vai fazer tal coisa, né? É um luto que demora, às vezes, para ser elaborado, né? Muito. Anos. Isso. Porque tudo aquilo que tu imaginou não vai mais acontecer. O teu filho, dependendo do grau do autismo, ele não vai estudar, ele não vai se formar numa faculdade, ele não vai trabalhar, ele vai ser dependente de ti o resto da vida. E também, dependendo do grau, se for leve também, o que acontece? Os pais acham que não é. Não tem nada a ver com autismo, é preguiça. Ele não faz porque ele não quer. A mãe fica com a pulga atrás da orelha. Não, tem alguma coisa estranha. E o pai, não, esse guri é assim porque tu mima muito. Como a gente falou anteriormente, né? Então, se confunde muito isso, né? E eu fico pensando assim também o quanto essa família precisa de um suporte também psicológico. Sim. Essa família também precisa ser cuidada. Porque é difícil aceitar. Às vezes a família vê, mas lá dentro, lá nega, faz tudo para negar, mas no fundo, ela precisa de um suporte, né? Eu acho que o acompanhamento psicológico... A terapia de família tá aí para isso. Tu pega o diagnóstico, tu busca ajuda. E aí, lá mesmo, as terapeutas ou a terapeuta vai fazer os encaminhamentos, né? E assim começa, então, o desenvolvimento melhor possível para a vida daquele paciente. E essas questões, né, quando a gente fala em terapia, assim, independente qual dela seja, eu acho que a gente precisa trabalhar o bem-estar, né? E nós estamos aí para isso, né? Estamos aqui justamente para discutir a respeito disso, né? E falando em bem-estar, Melissa, de que forma os médicos e os terapeutas podem orientar a família referente ao tratamento mais adequado? Assim, tem muitos médicos, tá, hoje em dia que estão saindo um pouco só do seu mundo. Então, eu sou neuropediatra e eu só fico na neuropediatria. Isso está avançando bastante. A gente tem bons médicos aqui no Rio Grande do Sul como referência, tá? E eles estão ajudando as famílias para encaminhar, para que tratamentos, então, e que terapias estarem encaminhando, tá? Eu, particularmente, de todos os estudos que eu tenho feito sobre o autismo, eu tenho estudado muito sobre o autismo nos últimos anos, assim, e eu tenho percebido assim, que o ABA é muito interessante. Os médicos já estão começando, né? A gente tem aqui na cidade, posso falar os nomes de alguns profissionais? Claro. A gente tem aqui na cidade a Luciana Bride, que é psiquiatra, né? Ela tem um filho autista, então ela conhece o ABA. Então a gente tem palestras, tem congressos, tem formações. O Riesgo lá do Hospital de Clínicas, que é um médico super referência, ele também, em uma entrevista dele, ele coloca sobre a musicoterapia, sobre a arte-terapia. Então, isso é fundamental tanto para o psiquiatra infantil quanto para o neuro, poder ajudar essa família, porque às vezes, de repente, um autista leve, é super importante o acompanhamento psicológico, mas eu posso dar um suporte para ele com as artes. Sim. Olha o quanto ele vai fazer com os animais. Muito tenho estudado ecoterapia, fantástico. Agora a pet terapia. Então, muitos médicos já estão saindo daquele mundo deles só da zona de conforto, né? Para dar esse encaminhamento para a família de novas terapias. E o ABA, para mim, assim, de tudo que eu tenho estudado, ele é comprovado cientificamente, ele é uma ciência, que é a análise do comportamento aplicada, que tem a ver com a questão comportamental, que vocês psicólogos trabalham muito. Certo. Né? E existe um pouco do preconceito, mas a gente tem que estar quebrando esse preconceito, que o ABA não é uma terapia engessada, não é uma terapia fria. É a questão do conhecer, né, tá, meninas? Exato, ir em busca, ir atrás e conhecer, claro, né? Porque eu penso assim, ó, como a gente falou antes, né, o autista, ele funciona diferente. Neurologicamente diferente. O cérebro do autista é diferente. As conexões sinápticas são diferentes.
Tá? Então, se eu tenho um filho dito, né, entre aspas, normal, ok, talvez eu não precise disso. Olha, filho, tu tem que estudar porque é bom pra tua vida. Eu não preciso colocar, eu tenho que estudar pra tirar 100. Né? Não, tu tem que estudar porque o conhecimento te enriquece como ser humano. Eu não posso fazer esse discurso para uma criança com autismo. Ah, sim. Ele não vai compreender, né? Ele não vai compreender, porque o sistema neural dele é diferente. Entende? Então, por isso que é importante. O ABA traz essa possibilidade de o autista poder ver de outras formas e poder aprender. Então, independente da tua área de formação, TO, físio, psicólogo, fono, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, pode ter essa formação. E o mais importante, gente, que eu acho assim, ó, a terapia com autista é muito cara, né? E para ter um efeito muito bom, tem que ser o ABA, por exemplo, tem que ser diário. Então, o que tem se colocado muito nos congressos também? Passar os conhecimentos do ABA, essa capacitação para os pais. Sim. Para babá, para avó, para tia, para as professoras. Para que se torne uma terapia mais barata. Para as professoras, para ficar barato. Sim. Para esse autista poder se desenvolver. Ter acesso a isso, entende? Por isso que eu sou bem fã do ABA, por conta disso. Então, qualquer profissional pode estar integrando na sua terapia. Não necessariamente, eu vou fazer uma terapia ABA, mas eu posso incorporar várias técnicas, várias questões ali no meu cotidiano, na clínica, e passar para a família. Então, a família fica naquele desespero todo, porque é difícil, né? O dia a dia com a criança é muito difícil. Ah, sim, imagina. E aí já ajuda bastante. A gente fala bastante, né? Camila, e assim, falando um pouquinho sobre os direitos do autista, né? Quais os direitos e onde, né, nós podemos buscar ajuda? Bem, então anotem aí, eu até trouxe uma colinha aqui, né? Porque quando a gente fala de lei, a gente tem que ser bem precisa. Tem a Lei 12.764, né? Que ela é de dezembro de 2012, que ela ampara o autista e seus familiares e tem vários benefícios que eles têm. Muitas vezes as famílias não sabem todos os benefícios, né? E aí aqui, deixa eu virar aqui para ler algumas questões para vocês, assim. O autista, né, ele tem direito, por exemplo, a mediadores escolares, tá? Eles têm direito no plano de saúde. Quando o pai e a mãe têm um plano de saúde, eles têm direito, levando o laudo lá, eles têm direito a ter mais sessões de terapias dentro do próprio plano de saúde, porque digamos que tu tenha direito a 4 sessões por mês, se tu é autista, tu não pode fazer só 4 encontros, então, enfim, precisamos, sim, de mais sessões. Eles têm, por lei, amparo, como provar, né, sim, que eles têm esse direito, né? Transportes públicos, tá? Para todas as mães, familiares que estão assistindo agora, vocês têm direito a se locomover tanto dentro do município quanto dentro do estado e até pelo país, tá? Se vocês levarem o laudo, vocês vão conseguir o amparo, então vocês precisam fazer as carteirinhas e a gente pode depois passar para vocês o link certinho de como procurar esses direitos, que vocês podem entrar em contato também com a própria Daiane, enfim, com o pessoal do programa. Inclusive passagens aéreas, né? Inclusive passagens aéreas, exatamente. Não é só o ônibus. Não é aéreo, trem, todos os tipos de transportes, exatamente, filas preferenciais, meia entrada no cinema, meia entrada no teatro. O que acontece? Uma fila muito grande tem muito barulho, pode ser um estressor para um autista, né? Se ele tá bem, é óbvio que a mãe dele não vai pedir para passar na frente da fila. Mas e se o barulho, se a luz do local, se as pessoas, se o agito acabarem deixando o autista mais ansioso, né? Acontece que ele pode sofrer ali dentro daquele espaço e se desorganizar com esse sofrimento, né?
Então, em respeito a ele tem sim esses direitos, né? Fila preferencial, a meia entrada, vaga no estacionamento, vai lá no teu município, leva o laudo e vocês vão receber aquele documento, aquele papel para colocar ali no carro, né? E aí, sempre que for estacionar, vocês podem colocar na vaga preferencial, sim, né? Tem o LOAS, né, que é uma lei, né, da assistência social também, que ampara a família do autista, tá, com um salário mínimo mensal, né, porque mesmo que essa família tenha uma renda alta, ela tem esse mesmo direito, né? Não existe isso, eu ganho um salário, eu tenho direito de receber, ele ganha 20 salários, ele não tem. Ele tem, porque às vezes a pessoa ganha 20 salários e investe em tantas terapias, que esse dinheiro vai. Então, um salário mínimo, a família do autista tem direito, sim, e vocês têm que procurar orientações, procurar advogado, procurar os direitos de vocês. Não deixem passar, porque vocês sabem o quanto vocês gastam com medicações, com tratamentos, e tudo isso é um benefício justo para essa família, né? Inclusive, a conta de luz também, ela tem... a família tem direito a uma conta de luz reduzida, tá? Porque, na verdade, a criança com autismo às vezes fica mais tempo usando eletrônicos, mas acaba gastando muito mais e até para o próprio tratamento. Tem alguns que precisam ficar mais tempo com o ar ligado, tem outros. Então, cada um funciona de um jeitinho, né? E dentro dessa forma, a gente tem que entender que nós temos direitos também e que temos que ir em busca deles. É muito fácil, falando em direito, às vezes a gente quer que as coisas caiam do céu, né? Eu sei que eu tenho direito, mas eu tenho... Gente, tu sabe que tu tem o direito, agora tu tem que ir em busca dele. Procura a própria terapeuta, né? Psicóloga, TO, enfim, fono, qualquer terapia que tu fizer, pede para essa pessoa te ajudar, te orientar, né? O Ministério Público é o melhor caminho para o local tipo de orientação. O Ministério Público é o ideal. Exatamente. Para conseguir qualquer informação. Às vezes as pessoas ficam com medo, se eu for lá, vai demorar e tal. Enfim, todo o processo, todos os nossos direitos, às vezes demoram um tempo mesmo, né? CRAS também. A assistência social, ela dá um encaminhamento super bom. Aqui em Guaíba nós temos maravilhosas assistentes sociais. Exatamente. Então, a gente tem um grande amparo dentro do município, tem que correr atrás, né? Inclusive até IPVA reduzido, tá, Dai? IPVA reduzido. Todos esses benefícios pensando no bem-estar, no cuidado e no carinho e respeito com o autista e com a família dele. Legal essas informações, né? Porque, de certa forma, até as pessoas, né, que estão nos assistindo, os pais, familiares, amigos de autistas, que talvez não tenham, né, essa informação, e realmente buscar orientação, buscar os profissionais que possam, né, ajudar no bem-estar e na qualidade, né, desse indivíduo, que é tão importante, né? Bom, gente, a gente tem várias perguntas aqui, mas eu sei que o nosso tempo já está se esgotando. Quero agradecer, então, a participação das meninas mais uma vez. Obrigada, Camila. Obrigada, Melissa. Obrigada. Se vocês tiverem algum assunto que acham que seja importante, então, para a gente estar comentando aqui no programa, por favor, façam seus comentários na parte dos comentários ali. E nós ficamos, então, à disposição. Muito obrigada e espero vocês na próxima quinta-feira. A clínica do Dr. Walter Macedo Júnior implantou o que há de mais moderno na odontologia para que seus pacientes possam planejar o seu tratamento em diversas especialidades, como implantodontia, odontologia estética e ortodontia. Os procedimentos são mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A clínica Dr. Walter conta também com um laboratório próprio, equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos.